Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Eu estou gravando este vídeo no dia 19 de abril de 2024. Há alguns dias, uma telespectadora aqui do canal me perguntou se eu conhecia um filme chamado Os Demônios de Dorothy Mills. Não. Aí eu fui pesquisar e descobri que se trata de um filme irlandês, e eu adoro a filmografia de horror daquele país, né? De 2008. E aí eu consegui achar uma cópia, inclusive por isso que eu estou dando a data, quando eu gravei o vídeo, uma cópia aqui no YouTube, dublada em português, tá? Esse filme me pegou muito pela ambiência, me lembrou muitos filmes que eu assistia quando eu era criança nos anos 70, porque ele se passa em uma pequena ilha afastada da Irlanda. Imagina, a Irlanda já é uma ilha, o filme se passa numa ilhota remota, assim, então você tem a cinematografia que usa aquele nevoeiro, é meio gótico, sabe? O cenário, assim, o jeito de filmar, aquelas praias com aquelas ondas enormes, aquele tempo, né? Aquele clima meio soturno, mesmo quando não tem, mesmo quando tem sol, mas aquele verde luxuriante da Irlanda. E aí também é uma população que eles tiveram cuidado de fazer assim, que eles parece que está nos anos 70, as vestimentas, os carros, mas não tá. Me lembrou um pouco a ambientação, gente, tô com a garganta horrível, tá? A ambientação dos filmes britânicos dos anos 70 de horror folk. Não é um filme de horror folk, é de folk horror, mas a ambientação me lembrou, tipo O Homem de Palha, isso me pegou bastante. Só que antes de continuar a falar sobre esse filme, muito climático, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Ele nem é um filme de terror no sentido de ter gore, tá, gente? Ele é um filme que é algo assim, é como se fosse um psicodrama gótico com elementos sobrenaturais e psicológicos. Porque assim, tem uma babá, né, que é a Dorothy Mills do título, ele é uma babá, ela parece albino, assim, o cabelo tá tão branco, mas você vê que as raízes não são tal. Talvez, né, seja para dar essa ideia de diferença para a personagem. Ela está cuidando de uma criança e quando o casal volta da noite lá, esse casal surpreende a Dorothy tentando matar essa criança, mas a Dorothy diz que não foi ela. Então ela fica, parece que a Dorothy tá meio maluquinha, ou ela tá possuída. Aí que vai estar. Tá. Esses demônios podem ser demônios fantasmas externos ou fantasmas internos, né? Aí então da Irlanda, né, vem uma psiquiatra para investigar, para fazer uma avaliação da Dorothy. Depois a gente vai descobrir que essa psiquiatra tem um problema no passado, ela sofreu uma grande perda, perder o filho. Imagina só então como que é a psique dessa psiquiatra. E aí, quando essa psiquiatra chega na ilha, ela é tratada com hostilidade por 99,8% daqueles habitantes que vivem assim sob a tutela da religião, mas logo a gente percebe então, por isso que me lembrou esses filmes de comunidade dos anos 70, tipo Homem de Palha e tal, a gente percebe que aquela comunidade está escondendo alguma coisa, e a nossa Dorothy, cada hora ela tem uma personalidade, então assim, ou ela está sendo possuída, ou ela tem transtorno, né, de múltipla personalidade. Essa que vai ser uma das grandes questões do filme. E ao paralelo a isso, você vai ver que volta e meia a história corta para um acidente automobilístico. Inclusive, vai haver uma das personagens vai sofrer um acidente automobilístico ali. No começo você fala, mas que raio que é isso? Aí depois, ao final, você vai ter o que é esse acidente automobilístico tem a ver com a nossa narrativa, tá? Eu falei que 99,8% da ilha tratam essa psiquiatra hostilmente, porque, claro, né? Inclusive é um clichê desses filmes, tem uma personagem que no caso é o xerife, lá, o equivalente ao xerife na Irlanda, não sei, que é da Garda, que assim, ele é diferente, aparentemente, diferente do resto da população, mas ele diz, não, eu tentei ir embora, mas a ilha me parece que tem um imã, enfim,
vários dos clichês de filmes de possessão e de filmes de múltiplas personalidades estão lá, porque na verdade o que a gente quer saber é qual é o problema da Dorothy. Esses fantasmas são externos, demônios são externos, né? Estão a possuindo, tipo o exorcista, ou eles são demônios criados pela cabeça dela, né? Ela tem esse transtorno de personalidade, mas lembra que a psiquiatra também tem um problema. Enfim, ele vai ser um filme bastante climático no sentido gótico. Eu gostei justamente por isso. Ele não é nada inovador, assim, mas ele manteve minha atenção o tempo todo por causa do ritmo mais solene, mais lento, mais anos 70. Eu achei um filme bonito de ver, né? Porque me lembrou uma época antiga. E tem uma morte, vai haver uma morte no filme, me lembrou um pouco, não estou dizendo que é cópia nem nada, gente, mas tem aquele filme espanhol, O Orfanato, que tem uma morte, só que na verdade essa morte é boa, porque acaba trazendo conforto e felicidade para uma personagem, porque lembra, em filme de terror a gente acredita, ou tem que se acreditar que existe o psicológico, coisa assim, que exista uma instância superior, ou que exista um outro mundo, né? E que você pode se juntar a pessoas nesse outro mundo. Nesse filme da Dorothy Mills, tangencia esse mesmo clichê, vamos dizer assim, né? Não sei se é clichê. Esse mesmo traço de alguns filmes de terror, né? Porque, assim, geralmente morte, eu tô dizendo isso porque um dos chavões de filmes é assim, as personagens, às vezes, elas pagam pelos seus maus atos com a morte, não é assim? Então, tem filmes de terror e gótico, no qual a morte vem como praticamente uma bênção, né? Porque a pessoa vai encontrar não só a paz, ela vai reencontrar alguém. Esse filme trabalha com, então, questões possivelmente espirituais e possivelmente psicanalíticas, né? Porque você pode fazer essas leituras. E uma história que tem elementos daqueles filmes mais quietos dos anos 70. Eu achei uma boa descoberta, agradeço, inclusive, por terem me indicado este filme, tá? Achei bem legal. Foi uma noite, assim, de outono, ou sei lá se já entrou outono, fica a temperatura, que bom, aí está diminuindo, que me lembrou um pouco as noites que eu passava vendo estes filmes, né, na Globo, na Bandeirantes, nem chamava Band naquela época, na Record, lá nos anos 70, né? Aquela ambiência, e como eu vi no YouTube, não deve ser uma cópia, sei lá, em alta definição, não sei o quê, até isso, e dublado, até isso fez com que parecia que eu estava replicando lá de quando eu tinha 13, 14 anos. Foi bom ver. Tchau.